no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 23 ao 25. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23 ao versículo 25, que diz o seguinte: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia, da além do Jordão. Portanto, amados irmãos, Jesus Cristo começa aqui com o seu ministério, pregando, ensinando e curando. E a primeira coisa que nós lemos aqui no texto é que Jesus ensinava. A primeira coisa que Jesus fazia era ensinar. Algo extraordinário e essencial é o ensino. E o que Jesus ensinava para o povo? Jesus dava instruções, lições sobre o comportamento do cidadão do reino dos céus. Ele ali aplicava aos corações daquelas pessoas que ouviam como seria o reino dos céus e como se comportar para habitar nesse reino, para merecer esse reino. E quando nós vemos o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus, o sermão chamado Sermão da Montanha, Jesus ali dá todas as instruções necessárias para que todos ali pudessem saber como é o comportamento do cidadão dos céus. Portanto, Jesus ensinava como funcionava o reino, como ele começa a funcionar aqui. O reino de Deus é semelhante a... E Jesus ia fazendo ali alegorias, comparando o reino de Deus como uma rede, comparando o reino de Deus como um pequeno grão de mostarda, comparando o reino de Deus como o fermento que cresce, comparando o reino de Deus com a árvore. Enfim, o Senhor ia comparando o reino com as coisas que as pessoas estavam acostumadas a vivenciar no seu dia a dia. A primeira coisa que Jesus fazia era ensinar. E é esse o ministério, um dos ministérios mais importantes dentro da igreja para aqueles que já são salvos, daqueles que já aceitaram a Cristo, é aprender como se comportar no reino, como se comportar agora, que já fazem parte, que já são cidadãos desse reino celestial. Porque a partir da hora que nós aceitamos a Cristo, nós adquirimos a dupla cidadania, a cidadania do céu e a cidadania da terra, aonde nós ainda estamos. E a segunda coisa que Jesus fazia, ele pregava a palavra. Ele ensinava e ele pregava. Qual é a diferença entre pregar e ensinar? Ensinar é explicar, é dar detalhes, é ir mais a fundo sobre os códigos de lei, de moral, de ética e o comportamento do cidadão em seu reino. Mas pregar é anunciar esse reino. Jesus chegava nos lugares e proclamava: o reino de Deus está próximo. Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Jesus dizia: a porta que leva ao reino dos céus, ela é estreita. Portanto, aplicai-vos. Portanto, prestai atenção. Portanto, tomem cuidados com as diversas placas que estão indicando para diversos caminhos. Porém, o caminho verdadeiro e o único caminho passa pela minha pessoa, pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. O caminho é a cruz. O caminho é a proclamação do Evangelho da cruz do Calvário, onde Jesus morreu por nós, derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ser salvos. E a missão de Jesus era de pregar que aquele que crer e aquele que for batizado será salvo. Isso é pregar, é anunciar as condições de
como fazer parte desse povo. É anunciar que o reino de Deus está próximo. É anunciar que a necessidade de se arrepender dos seus pecados. Isso é pregar. É avisar as pessoas sobre um juízo iminente, sobre um fim. João Batista começou dizendo: o machado está posto à raiz das árvores. Então tomem cuidado, apressem-se, não há muito tempo. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se. Esta é a pregação, esta é a mensagem que Jesus levava de cidade em cidade. Mas Jesus também levava esperança, Jesus também levava cura, Jesus também levava alegria, fazendo diversos milagres por onde ele passava. E diz a palavra do Senhor que Jesus curava também todas as enfermidades. Ele pregava, ele ensinava, mas ele curava também todas as enfermidades. E a sua fama correu por toda a Síria e trazia-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades, de tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galileia de Decápolis. Amados, uma grande multidão segue hoje a Jesus Cristo, mas muitos estão o seguindo apenas pela cura, apenas pelos milagres. Jesus opera sim os milagres, mas ele está preocupado muito mais em salvar a sua vida da condenação do inferno. Mas após isso, após você crer, a palavra diz lá em Marcos capítulo 16, os sinais seguirão aqueles que creem. Portanto, você é alvo do Senhor Jesus. Se você está enfermo, se você está passando por alguma dificuldade no seu corpo físico, Jesus pode te curar. Jesus ali levantou paralíticos, Jesus expulsou demônios, Jesus ali curou pessoas que eram acometidas de desvios psicológicos, os lunáticos. A Bíblia fala aqui em lunáticos. Lunático é uma pessoa que tem distúrbios mentais. E Jesus ali então curava essas pessoas. Há diversas pessoas hoje que sofrem porque não conhecem esse poder. Há muitas pessoas hoje que passam necessidade nessa vida porque ainda não conhecem esse poder maravilhoso. E o que nós estamos anunciando aqui, nesta manhã, é que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Na carta aos Hebreus, no capítulo 13, o autor escreve ali, no capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Portanto, ele não mudou. Ele continua curando, ele continua restaurando a saúde. Se você anda depressivo, se você anda preocupado, se você anda desesperado, se você está enfermo, Jesus Cristo é o mesmo hoje. Aquele que fazia milagres no passado, continua fazendo milagre hoje em dia. Basta apenas você crer na mensagem que está sendo pregada, a mensagem que diz: Jesus Cristo é o único, Jesus Cristo é o único em que se pode crer, é o único mediador entre o Deus e os homens. Não há nenhum outro debaixo da terra, nem em cima da terra e nem nos céus, a não ser o nome de Jesus Cristo, como diz lá em Atos, capítulo 4 e o versículo 12. Ele é o único mediador, ele é o autor da nossa salvação. Portanto, se você crê, os sinais seguirão. Os sinais fazem parte da vida do fiel. Os sinais fazem parte da vida do cristão. E se eu estou falando isso para você nesta manhã, é porque eu também sou alvo dos sinais de Deus, que são operados ainda hoje através da pessoa de Jesus Cristo. Portanto, meu amado irmão, meu amado ouvinte, você que ainda não teve uma experiência profunda com esse Cristo maravilhoso, passe a partir de agora a crer. Passe a partir de hoje a dedicar a sua vida. Siga o conselho do Senhor. Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Receba o reino de Deus na sua vida. Receba o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. E Ele estará
abençoando a tua vida. Ele estará salvando e também curando todas as suas enfermidades, as físicas, as psicológicas, as emocionais e as espirituais. Eu quero orar por você nessa manhã e abençoar a tua vida. Você que está nos ouvindo, seja abençoado em o nome do Senhor Jesus Cristo.